Olá! E você tem por acaso aí em casa problemas com foco, concentração, atenção? Olha, esse podcast hoje é para você. Então já senta que lá vem história. Está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Então estamos no ar agora para valer. Eu aqui, Viviane Amaral e Sandra Portugal. Presentes novamente com muitos temas interessantes e relevantes, né, Sandra? Olha, hoje eu tô curiosíssima. É isso aí, Essa gente. Essa conversa vai ser muito incrível. E ó, vai ser preto no branco, hein? Hoje vai ser preto no branco. Preto no branco, né? ó. E não é à toa. Gente, você entende um pouquinho sobre jogo de xadrez? Você pensa que o jogo de xadrez é apenas um jogo? Talvez você se surpreenda hoje, né, Sandra? A gente tem muito a acrescentar. Estamos muito felizes de receber aqui o Davi, que é um mestre da arte dos jogos de xadrez, né? É um muito bem-vindo. Enxadrista, isso? Exato. É assim que É isso fala? mesmo, a pronúncia Olha, é enxadrista. enxadrista, que chique isso, hein? Muito Isso. legal. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer Vai todo ser nosso. muito interessante esse nosso bate-papo. É isso aí. Aí, Davi. Davi faz parte agora de um projeto nosso aqui do Instituto Luz da Luz. Eu conheci o Davi já tem um tempinho, né? Tá recente ainda esse encontro, mas assim, foi uma grande alegria, né? Um privilégio imenso de conhecê-lo. Eu já tinha ideia de trazer esse projeto aqui para o Instituto e as coisas vão acontecendo no momento certo, na hora certa. Eu acho que assim foi um grande presente o Davi vir para cá. Para quem não conhece ele ainda, eu vou pedir, né, Sandra, para você falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Davi Serve Marques é natural de Baipendi. Leciona em São Lourenço desde 2000. 25 anos. Professor de ensino fundamental 1 com 25 anos de experiência. Pós-graduado em ensino lúdico. Viu no xadrez uma oportunidade de desenvolver o foco e a concentração dos alunos. Músico autodidata, presta serviços audiovisuais para as escolas em que leciona. Tem como hobbies tecnologia e xadrez. E, gente, olha, eu vou te dizer, toda essa entrevista de hoje tem um prazer enorme da gente estar contribuindo para um momento em que as famílias têm muitas questões em relação a como que eu tiro meus filhos da tela, né? Como eu ajudo na educação das minhas crianças. E acho que nada mais adequado do que a gente conversar sobre jogos de tabuleiros e, em especial, um jogo tão estratégico que é o xadrez, né? Exatamente. Desde 98, o xadrez ele é um esporte da mente. Olha isso. Ele não é só cultura, ele é esporte também. Então, no xadrez, a gente vê, sim, essa possibilidade de cortar aquele 1 minuto do shorts do YouTube, aquele 1 minuto do shorts do Instagram, para um tempo que a criança tenha de qualidade na frente do tabuleiro, com um colega, com um parceiro, com um amigo, desenvolvendo uma habilidade, né? Exato. E até para a gente poder entender um pouco melhor já, Davi, afinal de contas, para você, como e quando surgiu esse seu interesse pelo xadrez? Como é que despertou isso em você? Tem quanto tempo já? Essa é uma história muito curiosa. Em Eita. 2004, eu sou natural de Baipendi e até 2008 eu vinha e voltava de carona com os amigos, né? A gente pegava um ônibus, eu vinha trabalhar, eu sou professor, né, aqui da rede municipal, e eu vinha de carona com os colegas. E o pessoal saía da prefeitura às 6 horas e a minha aula terminava às 5h30. Naquela época, em 2004, a biblioteca municipal era no 3º andar da prefeitura. E esse tempo que eu ficava esperando, num belo dia eu estava andando pela biblioteca e me sentiu à vontade, assim, eu quero aprender a jogar xadrez. Eu quero aprender a jogar xadrez, quero aprender a jogar xadrez. Aí eu andando no meio da biblioteca, eu falei pra moça, você tem algum livro de xadrez? Ela falou, eu tenho essa seção aqui, ó. Eu tenho esse livro lá em casa, que depois eu comprei. Como aprender a jogar xadrez corretamente. Eu acho que deu certo, né? Opa! E aí em 2004 a gente não tinha, as tecnologias, telecomunicações não estavam como tá hoje, né? E é que foi bem iniciante mesmo. Você sabe jogar xadrez? Você pode me ensinar
alguns movimentos? Você conhece alguma jogada de xadrez? Me ensina. E os colegas, os próprios amigos da escola, Flávio, que foi diretor da escola aqui, Túlio Bento, o Wagner, que já sabiam, eles começaram a me dar as instruções. E até que eu encontrei um atual jogador profissional de xadrez, o Júlio Mira. Hoje ele está na cidade de Sorocaba, ele é jogador de pôquer. Mas na época ele estava aqui. Eu me lembro que eu ia para a faculdade e a gente se encontrava no intervalo da faculdade para jogar xadrez. Com ele, a base do jogo foi no segundo semestre de 2024. Não, de 2004. De 2004 até 2006 ensinei todos os meus familiares, eles jogavam e esfriou o jogo de xadrez. A gente não tinha as mídias sociais e todo o impacto que a gente tem hoje em prol, né, até mesmo do xadrez. E aí deu uma esfriada. E essa é a história de como o xadrez ele surgiu na minha vida. Aí depois... continua, já pode, por favor. Eu já estou em sala de aula. O ano era 2012. Eu estou em sala de aula. E veio no xadrez, assim, a gente fazia muitos projetos em sala. Projeto de leitura, projeto de futebol, projeto de atividades lúdicas em sala de aula, para chamar a atenção das crianças. Eu trabalho com público naquela época, eu estava com alunos de 10 e 11 anos, um público de 5º ano, né, do ensino fundamental. E eu falava, gente, essa turminha precisa de um estalo, o que está acontecendo? As gerações estão vindo cada vez mais. Era o início do YouTube, né, pegando pesado na questão até, do dia a dia. Millennium? Já era, acho que sim, já era milênio, mas assim, era a fase onde o YouTube entrou. Onde as lives na Twitch entraram, onde o pessoal começou a streamar. O início do fim. Desculpa. E aí eu falei assim, são tantos projetos que a gente já fez, projeto de leitura, projeto de contação de histórias, projeto de futebol, projeto disso, projeto daquilo, a vez do xadrez. Aí veio o nome do projeto, né? Surgiu. Então ali foi o esboço. E 2014... a diretora da escola, que hoje é pedagoga do Instituto Federal, Artemisa, um abraço, Artemisa. A Artemisa, ela comprou a ideia com a gente e ela entrou em contato com o colegiado escolar e eles distribuíram lá na escola 10 jogos de xadrez. Então, no intervalo do recreio e no intervalo onde as crianças tinham tempo ocioso, a escola que eu trabalhava era muito pequenininha, então juntou tudo. Eles chegavam para jogar xadrez. E eles ficavam ali na hora do recreio jogando xadrez. E ali surgiu o embrião do projeto. E em 2015 nós lançamos a oficialização do projeto e em 16, 17 partiu para as escolas também que tinham o IDEB baixo, né, o Índice de Desenvolvimento baixo. 17, 18, 19 eu estive em sala com xadrez. Aí veio a pandemia. Na pandemia nós tivemos sim um gap muito forte para o xadrez, porque assim, por mais que as pessoas gostem e hoje a gente tenha aplicativos de xadrez onde a gente pode se conectar, quem joga xadrez presencial nunca mais ele usa o xadrez no aplicativo mais como um treinamento do que como uma interação. Essa oportunidade de estar analisando uma partida, de estar jogando com uma outra pessoa é muito engrandecedor, né? Para o ser humano esse contato é muito importante. E agora a gente está retomando, depois de problemas de saúde, a gente está retomando, estamos voltando de novo ativa, resgatando aí essa cultura. Vai a segunda geração, né? Vem a segunda geração no xadrez, porque hoje a maioria dos nossos antigos atletas já estão saindo, fazendo vestibular, estudando, né? Então a gente está montando uma segunda turminha aí, que está vindo com... Mas eu acho que quem aprende nessa faixa etária vai vivenciar isso para a vida, né? Então, é do tabuleiro para a vida. Alguns benefícios do tabuleiro, como processo de tomar decisão, isso vai refletir para o resto da vida, com certeza. Um aprendizado gigantesco, né? E aí, assim, você falou que te motivou para se tornar professor de xadrez, então aí já tá. Foi a questão da falta de foco dos alunos. Sim. Da hiperatividade, né? Do uso das telas. Então, eu senti gritante de 2013 para frente. Até 2013 a gente tinha aquele aluno que conseguia olhar no olho, que conseguia interagir de uma maneira mais tranquila.
Hoje, nós temos projetos, até na escola com um projeto de tempo integral, que tem retomado essa temática com as crianças. Percebeu-se que a falta de exercício físico, a nossa geração brincava na rua, né? Percebeu que a falta de contato com hormônios, onde a criança extravasa, faz sim diferença na relação da concentração. E de 2014 para cá, como professor, eu senti essa diferença. O próprio excesso de estímulo visual, né? De tela. Sim. Eu acho que isso vai tirando. E a questão, assim, você viu que um hobby meu é tecnologia, né? Mas não é a tecnologia pela tecnologia. Sim. É o que de produtividade você pode conseguir dentro da tecnologia. Até onde a tecnologia pode te ajudar. O que ela pode fazer com que o seu dia seja mais produtivo. É nesse sentido que é o meu hobby, a minha loucura pela tecnologia, né? E assim, qual é o maior desafio para ensinar o xadrez para iniciantes? Para quem nunca viu o xadrez, para quem está começando do zero. Para quem nunca viu o xadrez, se é criança ou se é adulto, vamos lá. Eu, por exemplo, tenho uma grave falha da minha personalidade. Apesar de ser matemática, né, de trabalhar com lógica, de ter sido alguém super estratégica, eu não sei jogar xadrez. Não, olha mas nunca é tarde para aprender, né? Não é? A gente sempre tem os alunos que vêm depois de um tempo. Eu mesmo fui uma pessoa que aprendi com 24 anos na época, né? Já estava velho. Por exemplo, uma criança que aprende com 10 anos, os meus alunos já jogam mais que eu. E isso é fato. Porque o nosso aprendizado enquanto adultos, ele é sequencial. Ao passo do que o aprendizado da criança é exponencial. O aprendizado do adolescente é exponencial. Então eu nunca vou jogar como uma criança. Eu vou servir como professor, como estrategista, como alguém que pega o material para ele e seleciona o material que ele vai poder estudar, mas com certeza os meus alunos com 2, 3, 4 anos já jogam mais que eu. Eu fico feliz nesse ponto de ter servido como uma ponte para eles, né, encontrarem o conhecimento. A criança, ela tem a facilidade de jogo porque ela não tem as 4 paredes do dia a dia, né? Vamos dizer assim, aquela caixinha, o box que a gente tem que fazer, né? Tem que pagar conta, tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que ir pro serviço, tem que organizar isso, é aluguel, é carro. É como se a nossa vida já fosse condicionada a uma produção que a gente tem que realizar. A criança não. Então ela está aberta. Para a criança entender que o peão tem 3 tipos diferentes de movimento e um deles é especial, que o rei tem 2 tipos de movimento e um deles é especial, que a dama é uma peça extremamente forte, é mais fácil do que o adulto. O adulto ele fica mais encaixotado. Os padrões para o adulto demoram mais tempo para serem reconhecidos. A criança não, ela olhou... A criança é mais lúdico, né? Eles conseguem viajar na história do... Sim, do jogo do xadrez. E assim, tem um fato que é matemático, que é reconhecimento de padrão. A criança ela tem a mente mais aberta para essa relação, sabe? Ele consegue reconhecer com mais facilidade do que o adulto. Com quantos anos uma criança pode começar a aprender xadrez? Existe uma máxima do mestre Gerson Pérez que amarrou o sapato, consegue jogar xadrez. Isso varia, né? 4, 5, 6. Vamos dizer, né? Amarrou o sapato, pode jogar xadrez. Aí eu tenho alguns alunos que falam, a mãe fica assim, quantos anos tem? 4. Aí eu falei, mas amarrou o sapato? Não, aí ela volta assim, meu filho já amarrou o sapato. Então já pode. Pode jogar xadrez. E você está falando dessa questão das dinâmicas, das idades, né? Da facilidade ou não de pegar alguns movimentos. Você tem o hábito também de misturar, por exemplo, crianças jogando com adultos? Ou você costuma deixar criança só com criança? Como é que fica isso? Excelente pergunta. No xadrez nós temos modalidades. O xadrez é jogado com um relógio, né? Peço desculpa porque não deu tempo para trazer. É muito legal, gente. E as crianças usam um relógio do celular. Aí deixa o celular como relógio. Bem legal. Mas então, aquele é clássico, né? O relógio, aquele que vem, exatamente. Que é o gerenciamento do tempo. Né? Mas voltando à sua pergunta, a criança tem mais facilidade de aprender e joga com um adulto. No xadrez são 3 as modalidades. A primeira delas é um jogo rápido. Se chama Blitz. O jogo rápido é ideal para brincar na hora do recreio, para brincar rapidinho no final. Quando a gente está treinando aqui, no finalzinho eles jogam, é o famoso ping. É o jogo que vai durar de 0 a 5 minutos. O jogo inteiro, ele vai ter uma gerência de tempo de 5 minutos.
10 minutos, né, o blitz. Mas eles jogam 3-2, que é 3 minutos mais 2 segundos de incremento, ou 1 minuto, que é o bullet, o ping. É uma brincadeira, tá? Esse é o blitz. Existe a segunda modalidade, que é o rápido. O rápido é aquela modalidade que tem até 60 minutos para acontecer. Isso é o rápido. É o rápido, E nós praticamos, os torneios que a gente pratica a modalidade rápido, que a gente consegue ficar um dia, né? Em um dia a gente consegue num torneio. Vai pela manhã, 3 rodadas de manhã, 3 rodadas à tarde, você fecha um torneio durante um dia. E tem um pensado. O pensado é aquele torneio que demora dias. Porque, por exemplo, na sexta-feira você vai jogar uma rodada de noite, no sábado você vai jogar uma rodada pela manhã, no sábado à tarde vai jogar outra, e no domingo você vai jogar as 2 últimas, ou às vezes é de manhã e às vezes é de tarde, então varia. O jogo ele tem a partir de 1 hora. Tá? E o jogo mais demorado que a gente tem notícia foi um jogo recentemente do penúltimo match pelo Campeonato Mundial, que o Magnus Carlsen e o desafiante, eles demoraram 8 horas. Foi uma vitória psicológica, não foi nenhuma vitória estratégica, ali deu para perceber. E naquele jogo, o desafiante ele perdeu o Campeonato Mundial. A criança, ela joga com o adulto com muita propriedade. Então, essa forma como... Por que eu expliquei as modalidades? Sim. Porque além das modalidades, existem os naipes. Se eu tenho muitas crianças, muitos adultos, muitos jovens para fazer um torneio, eu vou gerar o torneio pelos naipes, né? Criança vai jogar com a criança de acordo com a idade. O adulto vai jogar com o adulto de acordo com a idade. Mas não é assim que a gente costuma fazer os torneios, não. A gente costuma rodar os torneios no modelo absoluto. Absoluto é o modelo que joga homem, mulher, criança, adulto. E muitas vezes os pequenininhos dão um pau nos grandes, viu? É meritocracia mesmo, eles vão desenvolvendo. Então, nessa situação. E o absoluto, ele tem a facilidade de a mulher poder jogar com o homem. Não, e aí você me deixou curiosa. A estratégia da mulher é diferente da do homem? É uma forma de pensar. A forma, então, como no xadrez... A ginástica do cérebro, né? Isso, mas como no xadrez a gente trabalha uma questão muito séria de reconhecimento de padrões, a gente vai ter que entender, voltando aí na história da humanidade, que o ser humano o homem saía com uma situação ali, eu preciso caçar, eu preciso resolver aquele problema. Então o foco restrito do homem, né, aquele foco direcionado do homem, ele é mais certeiro do que o da mulher. E é interessante ver as meninas jogarem. A forma como o menino analisa, ele coloca a mãozinha na cabeça ali, ó, e fica pensando, ele tá analisando ali. E elas não, elas varrem o tabuleiro. A visão periférica da menina é muito maior. A visão a visão ampla da menina é muito maior. Aí a gente vê essa diversidade, né? O torneio absoluto, ou um campeonato absoluto, onde tem mulher, criança, jovem jogando todo mundo, é uma forma também das mulheres competirem uns prêmios maiores, porque infelizmente no xadrez a gente tem isso, né? Os torneios para homens, eles têm a premiação maior do que os torneios para as mulheres. Então elas entram. Tem uma campanha no xadrez. O gambito da dama, né? O gambito da rainha, a série foi para isso. Nessa situação a gente tem isso, né? E até uma curiosidade, no Gambito da Rainha, uma das frases lá que fala que Nona Gaprindashvili, que foi uma mulher que jogava naquele tempo, fala que ela não jogava, ela ganhou na justiça contra a Netflix. Porque ela conseguiu provar que em 1977 ela figurava entre os homens jogando. O nome dela é Nona Gaprindashvili. É uma jogadora, é uma grande mestra da Geórgia, Estados Unidos. Ela rodava assim com torneios com os grandes nomes daquela época e figurava 3º, 4º, 5º lugar jogando torneio absoluto. Que é homem contra mulher, criança, todo mundo jogando, né? A oportunidade da diversidade de xadrez. Com certeza. Como tá na wishlist lá, mas eu não assisti ainda. Isso. Muito legal. Isso ajuda também a colocar em mais evidência, né? Mais evidência. Assim, aí a gente tem o contraponto, né? Você usar a tecnologia para o bem. Graças a Deus, assim, graças à tecnologia, a gente tem hoje em dia a divulgação do xadrez. Isso aí. Que é um esporte elitizado, infelizmente, mas que com a mídia social, ele tem se tornado muito mais acessível nos dias de hoje do que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando a gente começou a querer desenvolver xadrez em São Lourenço, por exemplo. Agora, ele é elitizado não porque seja um esporte caro de ser aprendido ou jogado, mas pelo grau de senioridade de raciocínio, é isso? Olha, eu queria que fosse, mas nem tanto. Porque hoje o maior time do mundo é o time indiano.
que são extremamente estratégicos, matemáticos, assim, e infelizmente a gente tem no Brasil McKing foi um grande mestre, né? Que jogou em 1970, foi terceiro melhor jogador do mundo. Sim. Numa época onde jogava só a elite e a nata do xadrez mundial. Naquela mesma época, o número de grandes mestres do Brasil era igual ao número de grandes mestres da Índia. Só que na Índia houve uma forma de se trabalhar, houve um envolvimento com o xadrez que fez com que hoje eles são uma das maiores escolas mundiais. E o Brasil, a gente tem, se não me engano, 16, 17, 18 mestres, grandes mestres, né? A gente tem 16, 17 ou 18 grandes mestres no Brasil. Porque fica muito caro, sim, para ele viajar e jogar um torneio na Europa, por exemplo. Ao passo, a extensão do Brasil é muito grande, né? Então, assim, de trem ele atravessa a Europa jogando torneios de 15 em 15 dias, torneios válidos, onde ele vai encontrar muita gente com uma gama de raciocínio e a gente chama rating, que é o fator, o número, o elo do jogador, a força do jogador. Tá? Então ele vai encontrar muito mais gente e menos espaço do que no Brasil, por exemplo. Né? Que a gente tem um jogo aqui, Brasília um grande centro, o Norte é um grande centro, o Nordeste é um grande centro, Belo Horizonte é um grande centro, São Paulo é um grande centro, mas está distante. A gente não vê, então, a forma de trazer xadrez para São Lourenço e de uma maneira... Aí eu tenho que falar, né? A gente tem que puxar sardinha para a Liga Brasileira de Xadrez, que é a liga que eu sou afiliado, e que o lema dela é ética, respeito ao enxadrista, né? E assim, lá é uma liga onde ela não tem fim lucrativo. Ela é filantrópica nesse sentido. Então, é de divulgação mesmo, para essa criançada que, de repente, não teria condição. Tá? Então, eu queria que fosse não só pela dificuldade, elitizado pela dificuldade, mas infelizmente não é. Entendi. Né? Então, o projeto é justamente para isso. Não só os nossos projetos, mas projetos que têm acontecido hoje em dia é justamente para isso. É para ampliar as fronteiras do xadrez. Esse projeto é lindo, é um projeto social, com né? Com certeza. Sim. E quanto mais se fazem projetos como esse, mais próximo vai ficando da realidade dessas crianças, né? De começar a realmente tirar essa mentalidade da questão de ser elitizado, né? Exato. Permitir, falar, não, eu posso jogar. Talvez um pouco também do cultural, né, do xadrez. Sim. A questão do império, né? Eram jogos que eram jogados ali, né? Então você vê, já vem uma questão mais cultural, elitizada, né? Sim. Dentro disso. Se a gente visitar em Petrópolis, no Museu Imperial. Museu Imperial, você tem um xadrez que foi presenteado para a princesa Isabel, né? Então tem toda essa questão também. Sim. Não, e tem tabuleiros belíssimos, maravilhosos, né? De colecionadores, né? Obras de arte. Obras de arte. Na próxima vez que eu for convidado, ó, já fica deixa aí, ó. Eu vou trazer um tabuleiro de xadrez que ele é conectado com a internet. Então, o que acontece? É esse que a gente usa no tabuleiro 1 dos torneios. Quando a gente joga aqui, ele escreve o torneio numa plataforma de xadrez onde você, à distância, consegue ver o movimento que o jogador da mesa 1 do torneio está fazendo. Isso é bem legal. Então, a pessoa não está ali presencial, mas está acompanhando o que você está fazendo. Exatamente. É uma forma de divulgar, né? Sim, forma, aí seria usar a tecnologia em benefício. É isso aí. E como é que você ensina, começa a ensinar as pessoas de diferentes idades? Então, varia, foi da forma como eu aprendi, né? A gente tem a torre, aí no caso eu ensinaria pelo bispo, que eles têm movimentos específicos, e esses dois movimentos combinados dão o movimento da dama, que dá o movimento do rei, né? Aí eu parto para os peões, assim, foi a forma como eu desenvolvi e eu trabalhei com eles. E depois do movimento do peão, a gente encaixa o movimento do cavalo, que é um movimento mais exótico, né? Que o pessoal conhece como movimento de L, mas ele se parece com L, mas não é só um L dessa forma, tá, pessoal? Imagina todas as possibilidades de L combinadas, é isso. Tá? E o cavalo ele tem essa facilidade de pular as peças. Quando eu comecei a jogar xadrez, eu fascinei pelo cavalo, tanto que o símbolo do projeto são cavalos. Sim. Não, e uma das peças mais bonitas também. Assim, tem tabuleiros que são decorativos, que são fantásticos. Então é essa sequência que a gente ensina, assim, que eu, por exemplo, ensinei, que foi que eu aprendi. Existem tabuleiros decorativos também, tá? Cores coloridas, formas coloridas, temáticos, justamente para trazer a criança para o mundo
do xadrez, no caso da criança. Para os adultos a gente trabalha mesmo com a parte mais matemática, né? Com a parte mais lógica. Por exemplo, a torre vale 5 pontos, então o bispo vale 3, vamos avaliar essa troca, se essa troca é justa ou não, e aí entram os sacrifícios. Antigamente a gente tinha um xadrez romântico, que eles saíam jogando e sacrificando peças e no final dava o checkmate. Hoje não, o xadrez ele é mais racional, mais estratégico mesmo. São pequenas vantagens que vão sendo acumuladas durante o jogo que no final culmina no checkmate, né, nessa situação. Ou seja, uma idosa, assim que nem eu. Aí eu ensinaria você pela parte lógica, né, pela parte matemática da questão, porque a gente conversa nessa linguagem, né? O mundo é matemática, então eu sou matemática de formação. Eu sou formada em matemática. Então, eu ia trabalhar com você a questão da simplificação do xadrez. E você ia por conta disso entender que existe um caráter numérico nas peças, um valor quantitativo, um valor qualitativo, mas li antes de ontem. Estava estudando sobre o livro dinâmico, o xadrez dinâmico. E eu anotei essa frase e eu falei, essa é a frase da minha semana. No xadrez não existem verdades absolutas. Cada posição depende de como as outras peças estão interligadas, interagindo entre si. Isso para a sociedade, se a criança, se o adulto perceber que não é ele, mas é o que o outro quer. Peraí, o que ele tem naquela jogada ali? O que ele pensou para fazer? A leitura do ambiente. Então é nessa situação que a gente percebe e que a gente entende que o xadrez ele tem do tabuleiro para a vida, né? Essa essência que sai daqui para o dia a dia. Davi, e essa questão, por exemplo, além aqui do Instituto Luz da Luz, você também dá aula em escolas de xadrez também. Exato. Como você vê essa questão da ferramenta pedagógica, de que forma que o xadrez pode agregar na escola mesmo, né? Então, são dois os estilos de xadrez, né? O xadrez para torneio, que é o xadrez com rigor, com protocolo, que a gente ensina e trabalha no projeto. É o xadrez que tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele ir em um torneio. Porque se ele não vai em um torneio, para que ele está estudando xadrez? Qual que é o objetivo? Ali, o propósito vai. Agora, não, nós estamos treinando, nós estamos competindo e vamos a uma competição. Vamos colocar o nosso talento aqui para competir, vamos colocar o nosso exercício para competição. Aí, nesse caso, existe um objetivo, existe um porquê. A gente vai lá para fazer isso. Torneio é o xadrez para torneio. Mas existe o xadrez pedagógico, que é o xadrez que a gente pratica nas escolas, aonde ele vai trabalhar a questão de linhas, colunas e diagonais, aonde ele vai trabalhar a questão de coordenadas, aonde ele vai trabalhar a questão da atenção mesmo, do foco. Esse tipo de xadrez é um pouco diferenciado. Não é sempre que eu vou chegar lá com o xadrez aberto, gente, monta as peças e vamos jogar. Não é assim que funciona. Várias vezes são análises de partida, várias vezes são análises de posições e várias vezes são análises de elementos estratégicos no xadrez. Não só estratégicos, mas táticos também, tá? Então, a forma da aula é diferente. Lá eu não vou, às vezes eu não vou com o tabuleiro inteiro. No finalzinho da aula eu deixo eles jogarem. Mas só pra pegar o gostinho ali pra não... Não, mas existe lá a questão pedagógica. Então, nessa questão pedagógica, a gente vai avaliar uma posição, a gente segue um cronograma da escola, né? Ou da instituição que quer lecionar. A gente tem sim as crianças que estão ali pelo motivo de estar interagindo, e a gente tem as crianças que querem. Aí você percebe, porque o xadrez ele tem um caráter posicional e ele tem um caráter agressivo. Então ali a gente percebe o estilo de jogo da criança, ou o estilo de jogo do atleta, ou como ele imprime o jeito de ser. O que seria esse mais agressivo? Ele quer atacar, ele quer o mate, ele quer ver o final a todo momento. O posicional não, ele vai jogando. Ele vai jogando. O jogo fica... Ele vai jogando. Quando você olha do seu tabuleiro, do seu lado você não tem mais peça nenhuma. Ou então ele toma a matemática aí, ó. Ele toma um peão seu e troca tudo. Ele vai sobrar com um peão a mais. Esse peão vai coroar uma nova dama, e ele vai ganhar um jogo por um final teórico, né? Então são as formas de a gente imprimir ou de a gente aceitar a forma como a criança joga, né? Entender o estilo de jogo de cada um. E você tem que estar sempre à frente, né? Você está fazendo um movimento aqui, mas você já está indo algumas jogadas à frente. Então, esse é o mito do xadrez. Eu ia falar isso. Esse é o mito do xadrez.
Porque assim, até um tempo atrás a gente pensava isso. A gente tem que, realmente, quando eu tô jogando com você ou com uma outra pessoa, eu tô avaliando quais são as possibilidades. E as possibilidades do xadrez são infinitas. É coisa assim. Tem até vídeo no YouTube aí, depois vocês podem colocar o link, ou pode pesquisar. Pessoal, são mais possibilidades do que os átomos que existem no planeta Terra. E até hoje, os grandes mestres se jogam e encontram novidade que nunca foi jogada. Ou seja, eles estão estudando, eles estão evoluindo. Mas aí, quando saem essas posições que nunca foram estudadas, é um ápice no torneio. Nossa, jogou uma novidade teórica. Uau, aquilo foi uma novidade. Olha, ele fez uma diferença. Então, é um mito, porque assim, eu não preciso saber 3, 4, 5, 6 jogadas para frente. Às vezes acontece. E isso se chama combinação. Né? A combinação a gente consegue fazer. A gente faz com que os adversários tenham lances que são forçados para eles e que pra gente culmine no checkmate. Né? Às vezes é um sacrifício, às vezes é um tema de tática, às vezes é um ponto estratégico que vai fazer isso. Mas a gente quer sempre o próximo lance. O lance crítico. O poder do agora. O lance crítico. O que eu posso fazer agora? Então, se eu penso daqui a 3 jogadas... Você esquece do hoje, do agora. Agora é o melhor lance. E aí eu vou voltar com o maior rating que a gente tem, que é Magnus Carlsen, que ele não é o atual campeão mundial, porque ele abdicou de jogar o match pelo campeonato mundial, mas na final do penúltimo torneio que ele estava, é nessa partida de 8 horas. E aí você vê a humildade do campeão mundial. Eles estavam conversando na análise pós-mortem, que é a conversa que a gente tem depois do torneio, ou depois quando você perde uma partida. É natural que quem ganha faz uma cortesia com quem perde, explica onde foi que ele errou o jogo. É normal que se saiam amigos, né, do tabuleiro. O tabuleiro não tem comemoração quando você ganha ou quando você perde. Funciona como um aperto de mão, um bom jogo. Né? E ali, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, tá na mesa. Então é uma competição, mas ela no final é um acordo. É um jogo de cavaleiros, de damas, né? Um jogo de damas e cavaleiros. Uma coisa que eu já ouvi aqui que eu achei interessantíssima, que eu acho que é um jogo extremamente elegante. Sim, muito. Porque ele falou aqui numa das aulas da questão que a gente não tem esse negócio de a gente derrubar a peça do outro, né? É o rei. E fala um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar. A gente não costuma tirar o rei do tabuleiro, né? Quando a gente está jogando, por exemplo, eu vou fazer o mate do pastor aqui, pessoal, que é o checkmate mais rápido do xadrez, um dos mais rápidos, né? O mate do legal é 2 lances e o checkmate do pastor são 3 lances. Vamos supor que as pretas joguem errado aqui. Elas joguem um lance que não seja de defesa. Vamos lá, jogou errado, tá? E aí, opa. Detalhe importante, olha aqui, ó. Olha importante aqui, ó. O Davi veio, ó. O jogo de xadrez ele é montado com uma numeração. Isso foi bom acontecer pra gente orientar aqui. É porque é todo mundo especialista não, aqui, né? Mas então, olha só que legal. Então começa no início do jogo. Começa nele perceber que o tabuleiro aqui, ó. Então, antes de jogar, até agora eu não tinha jogado, hein? Então, licença poética aí pro tio Davi, pessoal. Até agora eu não tinha jogado. Nesse momento onde eu estou querendo jogar com o meu atleta, e é o que todos eles fazem, tá? Todos os grandes jogadores de xadrez fazem. Eles pegam um tabuleiro e eles alinham as peças. Eles alinham as peças, eles arrumam as peças, organizam as peças para iniciar o jogo. Tá, vamos arrumar rapidinho aqui, ó. E aí vai uma dica de como eu coloco, como eu arrumo para quem tá aprendendo, ó. O Davi gosta de fazer assim, ó. Torres, cavalos e bispos, quem é meu aluno sabe, né? Torres, cadê elas? Torres, cavalos e bispos. Aí nós temos os peões na frente. Essa foi a forma como eu aprendi também. Não sei se é certo, se é errado, se tem uma forma de fazer melhor ou não. Mas é a forma como que eu explico pra eles. Consegue deixar bem de frente, bacana. Sim, aqui ó. Aqui ó. Assim de frente? Isso. Tá. Belezura, ó. Torres, cavalos e bispos. Torres, cavalos e bispos. A dama branca na casa branca. Na letra D de branca. A dama preta na casa preta. Depois eu vou explicar sobre as casas pretas, tá? E o rei no meio de especial. É assim que eu brinco com eles, tá? Então, se fosse acontecer aquele checkmate, como a Vivi falou aí, ó. É o checkmate do pastor. O pastorzinho que foi encontrado num torneio de xadrez
por um senhor que chamava Rui Lopes, né? E aí a gente tem o mate do pastor. E aqui quando você chega com a dama aqui, ó, que é um lance de duvidar, a gente não joga a dama no início do jogo, só no final. Enquanto o jogador das pretas, ele tenta atacar, aqui desferiu-se o mate, né? Então nessa situação, quem perde faz isso, ó. É ele que perde, que isso. Se curva e que entende que ele perdeu, e ele às vezes, um bom jogo, já reconhece que perdeu, né? Né? Em alto nível, aí entra aquela questão que você falou. 3, 4, 5, 6, 8, 10 lances, o perdedor, ele desiste. Ele se entrega. Porque ele sabe que matematicamente um mestre irá ganhar dele. Então naquela situação, é muito comum quando eu estou analisando uma partida de xadrez, aí eu vou ver ali, pego a partida de xadrez, eu estou avaliando ela, e aí brancas ganham. Eu falo, peraí, mas por que brancas ganham? Eu tenho que sentar, montar o tabuleiro e tentar imaginar aonde que está o ganho, né? Por que a preta desistiu? Ah, porque ali havia um ganho. E aí sim, aquele moço que era grande mestre, ele viu 6, 7, 8 jogadas à frente, que tinha um ganho. Né? Então ele desiste. Ele se entrega. E quando ele se entrega, ele também faz isso? Ele cai o seu rei, é isso? A gente chama de deita o rei, né? Deitar o rei. Essa seria o jogo elegante. Hoje quando ele desiste, ele faz isso. Hoje em dia, eles apertam as mãos. Eles se cumprimentam. Né? Se cumprimentam. Um bom jogo. Sim. Ele se cumprimenta, ele desiste. Entrega a mão, né? Que é essa forma que a gente tem hoje em dia. Nossa, incrível. Muito legal. Você pensar que a pessoa, às vezes, vê um jogo corriqueiro de quem não tem essas vai ser de Ruban. Vai no outro, não é? São detalhes, assim, é um jogo que, ó, paciência pra ter essa elegância. Aqui, ó, até quando eu não tinha jogado, eu não tinha percebido. O tabuleiro de xadrez estava ali como forma decorativa. É até bom a gente entender, porque o primeiro ponto, peraí, agora eu vou jogar, vamos lá. Deixa eu olhar as peças. E quando a gente vai avaliar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então ele senta, isso é uma regra de xadrez. Se o tabuleiro está montado errado, ele vai jogando errado, até o 9º lance, o juiz vem e fala, ei, o que aconteceu aí? Ah, tá errado, seu juiz. As peças estão trocadas, vamos voltar e vamos refazer aqui. Né? Aí começa de novo do zero? Começa de novo. Começa de novo. Em algumas situações vai continuar até ali. Mas aí é detalhe de juiz lá do jogo, né? Outra coisa, a peça que se joga, a mão que se joga, perdão, é a mão que a gente bate o relógio do xadrez. Não pode usar as duas? Você pode usar as duas, em diferentes momentos. Se no primeiro lance eu joguei com a mão direita e quis jogar com a mão direita, eu tenho que bater o relógio com a mão direita. Se no segundo lance eu joguei com a mão esquerda, eu tenho que bater o relógio com a mão esquerda. Gente, e se eu não bater? Então, se você jogou e você não bateu o relógio, o seu adversário fica esperando. E o seu tempo está caindo. E o seu tempo está caindo. Tomar a decisão, é tomar a decisão o mais rápido possível. É gerenciamento do tempo que você falou. É tomar a decisão e concretizar a decisão. Quando você bate o relógio, você concretizou aquela decisão, aquela jogada. Uma jogada. Então, primeiro mexe a peça, depois bate o relógio. Exatamente. Até a questão da peça tocada, da peça jogada, né? No xadrez existe uma questão sentimental. E a gente pensa, tem umas crianças que coçam a cabeça, tem outras crianças que põem a mão no e o tio Davi coça a barba quando vai jogar, outros põem a mão na cabecinha. Eu não sei que mistério tem, mas funciona. Não sei que mistério que tem. Eu brinco que passa o Bluetooth pela mão e pelo cotovelo, porque é sensacional. Eles encontram o mesmo lance nesse movimento, sabe? Esse movimento de trazer a sinestesia do toque. Ele encontra. Tem um gatilho aí. Mas em relação a isso aqui, ó, peça tocada é peça jogada. Não dá pra desistir do movimento. Não. Existe exceção. Uma exceção. Eu só não posso jogar uma peça quando meu rei estiver sendo atacado. Aí se eu percebi que o meu rei está sendo atacado, eu posso fugir com o rei, ou colocar uma peça na frente, ou tentar matar aquela peça. Mas peça tocada é peça jogada. E as crianças, nossa, quando começam a jogar, você colocou a mão na peça, olha aqui. Você colocou a mão na peça, Vivi. Põe a mão na peça aí, Vivi. Peça tocada, peça jogada. A criança nem espera. A criança nem espera o coleguinha jogar.
peça tocada, peça jogada. Ela, sabe aquela... Aí uma pressão, né? Gente, é sensacional. Primeira aula de xadrez, todas as peças caem. E os pais, mas fica tranquilo, é normal, acontece. Segunda aula de xadrez. Primeiro mês as peças estão caindo. Depois de 3 meses, eles montam as peças. Eles desmontam as peças. Eu tenho 36 kits de tabuleiro de xadrez, ficam espalhados nas escolas. Tenho 30 relógios. Eu nunca perdi uma peça de xadrez. Não sou eu que guardo. Disciplina, Sim, hein? disciplina. Não sou eu que guardo. Eles montam antes de jogar e guardam depois que jogou. E até essa questão que você falou de peça tocada, peça jogada, isso já vai ensinando a não precipitar, né? A pensar antes de agir, não agir por impulso. Sim, existe. Né? Porque o impulso vai, né? Ó, eu vou Quantos puxar... conceitos aí? Olha aí. Eu vou puxar um gancho aí. Um grande mestre de xadrez, grande campeão, falou assim, os peões são a alma do xadrez. E os peões, apesar de serem as menores peças, são as únicas peças que, uma vez andou para frente, não tem como voltar para trás. Então imagine isso na sua vida. Não tem como recuar. Pequena tomada de decisão que você teve, que foi pequena. Já era. Mas você tomou. Né? Então, o que para a vida isso não representa, né? Ele entender no tabuleiro, opa, foi uma decisão pequena que eu tomei, mas agora é uma decisão que está tomada. Eu já vi grandes lições só nessas falas aqui. Isso, mas assim, tô de boca aberta. aqui, aí fala assim, é difícil? Não é difícil, criança joga. Mas é complexo. É complexo. Né? É um jogo complexo. A criança joga, ensina as crianças, eles jogam. Então não é difícil, mas é complexo. Não dá pra jogar por jogar, né? Não dá. É por isso que, assim, eu costumo falar quando a gente inicia. É igual uma aula de natação. Na primeira aula, você vai colocar o pezinho na água. Na segunda aula, você vai segurar no canto da piscina, vai bater só o pé direito. Na terceira aula, você vai bater só o pé esquerdo. Na quarta aula, você vai coordenar os pés. Na quinta aula, você vai com um apoio, uma boia, você vai só aprender a trabalhar os pés. Depois de 2 meses trabalhando os pés, você vai aprender a dar a primeira abraçada com a mão. Depois, quando você está lá na frente, você vai aprender a dar a volta olímpica. Então, assim, é gradual. O aprendizado é gradual e processual. A diferença é que, assim, vamos trabalhar a questão da abertura, né? O xadrez tem abertura, meio jogo final. São pontos estratégicos do xadrez. Se você ensina uma abertura hoje para a criança, outra amanhã, no terceiro dia ele já socializa, já faz associação, já entende. O adulto não. O adulto é difícil ele pegar, é difícil ele entender que naquela abertura tinha uma armadilha, naquela forma de jogar estava precipitada. Até porque tem os melhores lances da posição sempre, né? Aquilo que eu te falei. É sempre o melhor lance agora. O que vai acontecer agora? E como é que você mantém as pessoas motivadas para continuarem a jogar, para participarem dos torneios? Ao longo do tempo acontece dos alunos irem desanimando? Nós estamos na segunda geração de xadrez, né? Em 2017, 18, 19, o projeto saiu de um micro, que a gente tinha apenas uma escola trabalhando com xadrez, e eles conseguiram me colocar nas 2 escolas onde a gente tinha um IDEB baixo. Nessas 2 escolas, foi 2018 e 2019. A gente desenvolveu todo um projeto de xadrez dentro das escolas, era um horário que tinha em sala de aula, como uma aula de inglês, e lá eu tinha bastante material humano. Hoje em dia eu não tenho tanto material humano, devido à pandemia. E depois da pandemia eu ainda fiquei doente, a gente teve problema de saúde na família, e agora eu estou voltando com saúde para poder dinamizar o xadrez. Nós temos uma liga muito assídua. Um abraço pro Beto Meirelles, para a turma da LBX aqui, Sul de Minas, a Copa Sul de Minas de xadrez. Então, eles gostam de ir na Copa e encontrar os colegas. A Copa é um Grand Prix que acontece durante o ano. A gente leva os atletas, se eles estiverem no pódio, eles estão classificados para a final. Que seria o equivalente ao Sul Mineiro que a gente tem aqui, né? Então, esse circuito é muito movimentado. A gente mantém eles movimentados, indo para torneio, fazendo torneio, que é o que a gente quer resgatar aqui em São Lourenço. De 2019, 18 até 2020, nós fazíamos um torneio por mês. Os torneios funcionavam dentro do Shopping Antônio Dutra, depois eles funcionavam dentro da Unis, a gente já fez torneio
lá na quadra da ilha, a Secretaria de Esportes é uma entidade que nos apoia muito. Vai haver um torneio grande agora, aqui em abril, em São Lourenço. Então, toda a Secretaria de Esportes que está organizando isso. Então, muito já legal. partiu do projeto para uma visibilidade municipal, né? Muito bom. Mas como transformar e fazer com que a criança se sinta motivada é a partir do jogo e ir criando os torneios de xadrez. Aí foi que eu precisei ser árbitro de xadrez, né? Então, e esses torneios agora vão acontecer sempre aqui no Instituto Luz Vida Luz, né? Vamos começar a fazer uma vez por mês aqui. A gente consegue fazer uma vez por mês. Sim, vamos e eu começar. preciso do quórum, né? Do pessoal, da turma. E aí, uma das formas é a gente trazer para os treinos. Dos treinos a gente tem os torneios. Pessoal, é sem fim lucrativo. A nossa ideia, a ideia que a gente apoia é devolver para a sociedade. Né? Devolver para a sociedade conhecimento, devolver para a sociedade uma maneira diferente de pensar. E o xadrez, na minha história, o xadrez esbarrou e ficou. Ele não foi embora. Né? Já aproveita esse gancho que você falou aí, já vai passando pra gente. Que lições você tem aí do xadrez que eles já marcaram sua vida? O que você traz aí dos ensinamentos do xadrez para a vida? Então, em 2019 foi um ano muito ativo que nós tivemos aqui em São Lourenço, onde 11 dos nossos atletas foram primeiros, ou segundos ou terceiros na final do campeonato, né? Que a gente tem um ciclo, um circuito, uma turma assim que eu tenho no meu coração. Um desses torneios aconteceu lá em Caxambu. E nós levamos as crianças, que naquela época a gente arrumava a inscrição, pagava a inscrição para um para outro. E eu lembro que um dos alunos não teria condição de estar lá com a gente. E a gente levou o moleque. Quando o ônibus de São Lourenço desceu, que era uma delegação pequena, né? E que a turma de Itajubá, que é a turma de Três Corações, veio até os nossos atletas cumprimentar e reconhecer assim, os melhores da competição. Os melhores da competição vieram reconhecer os nossos atletas. Aquilo ali para mim naquele dia não teve preço. Memorável. Aquele dia foi sensacional, né? Não só ele, como o final daquele ano foi fantástico. E a gente tem muito certo disso, que o que a gente pode fazer, né? Hoje a gente está com a sementinha que está gerando a segunda geração, mas fica assim uma lembrança. Agora, pessoalmente, eu estou aqui agora. Eu não estou em casa. Eu não estou no meu trabalho, eu estou aqui. Entendeu? Isso o xadrez me ensinou. Isso eu levo pra vida. O pessoal fala assim: como é que você consegue fazer tanta coisa, Davi? Você faz isso, você dá aula aqui. Eu nunca misturo, eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Qual que é o meu lance agora aqui? O poder do agora. Agora, né? O que eu posso fazer agora? Presente no momento presente. O melhor lance meu? Qual é o melhor lance meu agora? Qual é a melhor jogada agora? A melhor jogada sempre agora. O que eu posso fazer agora? Então, nesse sentido, a gente consegue potencializar uma energia muito grande, uma energia de criação muito grande. Porque eu tô aqui agora falando de xadrez, eu não tô em casa. Fascinante. Tenho meu momento em casa, não tô na escola, tenho meu momento na escola. Mas para estar aqui durante o início da semana, eu precisei organizar a minha agenda toda. Claro. Para que eu não extrapolasse os meus compromissos, para que eu estivesse pleno em tudo que eu estivesse fazendo, para que desse conta de tudo, sem me estressar. Gestão de prioridade, gestão de tempo, gestão de rotina o tempo todo. O grande mal da humanidade, né? As pessoas vivendo ou no passado ou no futuro, e menos no presente, que é onde tudo acontece. É preocupação e ansiedade, não o presente. Isso aí. Então, acho que é uma das grandes lições, eu acho que é justamente essa. Você conseguir estar 100% aonde você está. Naquele momento, 100% ali. Então, naquele momento do jogo, é 100% no jogo. A gente está aqui agora, 100% aqui. Né? A cabeça não pode estar aqui pensando, que eu vou fazer em casa, que eu tenho isso. Exatamente. Porque senão a gente não está 100% ali. Exatamente. Né? Assim, os torneios, eu enviei a foto para Vivi, né? 250 atletas. Incrível. Imagina que não tem barulho? Você consegue imaginar que não tem? Tem barulho. Sim. Só que mesmo ali no barulho faz parte.
Não vai ter barulho lá no hall do jogo, né? No hall dos Mas atletas. tem um entorno, né? Mas existe o entorno. Vamos imaginar 250 famílias que se o filho foi, ou levou um representante, ou levou um adulto, ou levou um pai. Então, assim, é um local muito organizado, o pessoal da liga é fantástico, mas há o barulho. E quando termina, os grandes mestres estão jogando, os mestres, os maiores, as crianças ficam em volta querendo ver, sabe? Então gera um barulho, é aquela concentração plena no jogo. A pessoa entra num estado de fluxo, que a gente costuma chamar quando a gente está estudando, que a gente entra em fluxo, né? Existe até um livro que é de um grande escritor, chama Rápido e Devagar. Ele esse livro. Então, é um best-seller, que ele ganhou o best-seller em 2023, e a situação do Rápido e Devagar, ele trabalha muito a questão do xadrez, tem muito de xadrez, ele cita exemplos do xadrez. E você entender que existe um processo devagar em você, existe um processo de dinâmica rápido, né? Para você conciliar esses dois processos que existem em você, mas o que ele fala nessa situação, conseguir entender, conseguir captar qual que é o momento, inclusive quando você estiver no fluxo, quando você estiver ali em estado de fluxo, pronto. Você já leu um livro do Martin Seligman e tem outro, eu acho que do Mihaly Csikszentmihalyi sobre fluxo. O Flow não li. Maravilhosos esses livros. Eu fiz certificação de florescimento humano e a gente estudo psicologia positiva. Não sou psicóloga, mas estudo psicologia positiva e ciência da felicidade. Isso é muito trabalhado, né? O que faz você estar ali concentrado, presente, atento e que você não vê o tempo passar. Vamos lá. Realmente é um estado de fluxo. Eu vou só cortar só um minutinho, sabe por quê? A última escola de xadrez, que tem um campeão mundial de xadrez, ele tem uma coisa que ninguém tem. Não é o atual, né? É o número 1 do ranking. Ele tem uma coisa que ninguém tem. Nas partidas mais difíceis, ele consegue esperar você errar. Ele joga 470 lances e no seu erro ele vai estar pleno, pronto. Ali, certo? Mas uma das escolas da Europa estuda o poder da intuição no lance. Então não é só apenas é uma questão racional. Mas já teve partida que depois gente, o xadrez, tem uma comunidade de xadrez que quando termina o jogo tem que ficar os dois jogadores, igual fica o futebol, Palmeiras e Atlético conversando, e eles ficam conversando, explicam, repassam o jogo inteirinho de cabeça. Você viu a gente fazer isso, né? Sim. Eles terminam o jogo, eles sentam, eles voltam à posição. E aí, eles, nessa situação, ele fala, chegam a um determinado lado do jogo, e o entrevistador fala, mas você sabia que aquela situação tinha ganho? Era uma situação obscura. Ele fala, não, eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha que ir por ali. É intuição. Nesse caso dele, foi. Intuitivo. Nesse caso, foi. Né? Ou seja, eles trabalham uma questão lógica, mas trabalham uma questão intuitiva. Ontem, 2 horas da manhã, minha princesinha bebê acordou. Pai, eu quero mamar. Eu levantei pra dar mamar pra ela. Aí voltei, eu olhei o celular. E aí, veio uma mensagem. A distração, né? Era uma partida que eles estavam fazendo ontem. Tá tendo um grande campeonato de xadrez. E esse campeonato de xadrez é com as peças todas embaralhadas. Existe modalidade também. Ela não é reconhecida oficialmente, mas os grandes mestres jogam. São 960 tipos de possibilidades de essas peças estarem diferentes. Então muda-se a posição original das peças. Muda-se a posição através de um gerador de posição. Muda-se, mudou as posições. O jogo já começa assim? Chess 960. Sim, tem um gerador de posição. É para trabalhar a intuição, é para trabalhar a criatividade, é para trabalhar o que não trabalha o padrão. Sim. Tá? Foi criada pelo Bob Fischer, grande campeão mundial. E aí, nessa situação, a entrevistadora falou para ele, eu sei que você joga o xadrez 960, mas será que você conseguiu jogar o xadrez 960 às cegas comigo? Ele falou, peraí, deixa eu memorizar. Aí ele olha o tabuleiro de xadrez, pensa um pouquinho, olha de novo, pensa um pouquinho, e ela traz a venda e coloca nele. Eu estava assistindo ontem, 2 horas da manhã. Eu tive que assistir a partida. Não teve jeito. Não teve como. Não tive como. Né? E aí ele joga a partida e ganha dela. Aí no final ela fala, uau, porque assim, jogar às cegas com a posição, eu não consigo não, tá? Mas jogar às cegas com a posição natural, beleza. Mas depois que perdeu essa estrutura, imagina o grau de intuição que ele não tem desenvolvido dentro dele.
Vai ser um potencial gigantesco. Se eu for ficar falando de xadrez... Nossa! Vocês já viram que eu vou falar o mês inteiro, Vivi. Sensacional. Incrível! Incrível, 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 incrível. Nessa visão sua do xadrez, você já deu uma pincelada da questão do presencial. A gente vê realmente ainda a galera muito nessa questão do online. Então, como que você vê o crescimento ainda, a permanência, a expansão do xadrez nesse formato físico, competindo com a questão do online? Os jogadores que ficam só no online. Então, nós não temos essa divergência, né? Na realidade, o online para nós que somos jogadores, eu não sou jogador, tá, pessoal? Eu sou instrutor, professor e árbitro. Jogadores são os meus atletas que eu formo. Normalmente você nem joga quando você tá numa posição assim, né? Não, mas Mas aí o que acontece? Pra gente, a tecnologia é aliada. Nós não vemos a tecnologia como uma concorrência. Não, sabe por quê? O meu filho tem aula amanhã com o mestre de Muzambinho, online. Mas é um momento onde eles estão ali extremamente focados. Hoje ele deve ter feito um treinamento, eu não cheguei em casa ainda. Hoje ele deve ter feito um treinamento de 1 hora online. Só que assim, a gente muda os aplicativos que a criança perderia o tempo com shorts. Quantas vezes, olha gente, eu juro por Deus, quantas vezes eu passo na sala da minha casa, eles estão lá com shorts, assim, eu falo, pelo amor de Deus, assistam filme, vai ler um livro. Menos ficar rolando, Senta né? comigo aqui, vem ver um livro, vem assistir um filme comigo. Não rola, tá? Então assim, a gente tem muitos aplicativos de xadrez que são ótimos, tanto para começar, para fixar conteúdo, quanto para trabalhar alguma parte do jogo. Eu não vejo como concorrente. Eu vejo que assim, é como mais uma ferramenta de treinamento. Complementariedade. Porque no caso a gente ensina a criança a não perder tempo com a tecnologia, aquela que distrai. Tá utilizando, como você falou, pro bem. Tá usando pro bem. Aí eu vou trabalhar ali. Vai ser 1 hora por dia, meia hora eu vou fazer treinamento de abertura, meia hora eu vou fazer treinamento de tática. E eles jogam entre si, porque não é todo dia que a gente tá junto, tá? Mas online ele consegue jogar com um colega todo dia. Então assim, é nessa situação. Perfeito. Eu não gosto de jogar online. Não gosto, assim, a maioria dos alunos também não gostam. Porque esse contato humano e de estar aqui, pegar o tabuleiro, sentir as peças, é sensacional. Então, no meu caso, eu faço exercícios de tática todo dia, para melhorar o meu raciocínio, né, e a minha capacidade mental. Mas eu não jogo. Mas o jogador precisa jogar. Ele precisa jogar pelo menos umas 3, 4 partidas por dia. E que conselhos você daria para quem está começando ou que está querendo, começando, assistindo a gente aqui e falando, ai, vou lá no Luz Vida Luz para começar, para começar a aprender, a jogar, a fazer, ou será eu aqui com os meus 66, será que vale a pena eu aprender? Será que eu consigo? Será que eu vou pagar mico? Um beijo para minha colega que veio aqui dias atrás, a jovem senhora. Veio jogar com a gente, que carinho, nossa senhora. Eu sei quem é a Ângela. Ela teve aqui esse final de semana achando que você ia estar aqui. Então, ela só não quer estar no próximo. Gente, no próximo ele tá. Ela já volta aqui. Eu não vou falar a idade, tá? Mas a jovem senhora, pessoal. Uma graça. Com a vitalidade, a cabeça ali, ó, a 1000, sabe? É isso. Comece pelos finais. No xadrez a gente aprende de trás pra frente. A gente não aprende do começo pro final. Porque aqui, olha, nessa posição, eu tenho uma possibilidade de jogada. Aí você vai trabalhando com as possibilidades. Nessa posição, eu já tenho 2. Nessa posição, eu já tenho 2 possibilidades de jogada. Uma delas é ganho, uma delas perde. E a gente vai ampliando os finais. O final, ele abre a mente do jogador de xadrez. É porque eu tenho que resolver o problema agora. Mas se eu resolver o problema aqui, acabou o jogo. Se eu resolver o problema aqui, ele foge. Eu não resolvo meu problema, tá? Então, nessa situação, jogue os finais. E tenha paciência. Paciência. Substitua aquele aplicativo que você usa lá, sabe? Aquela rolada que você fica assim. Eu não vou falar o nome não, tá? Sabe? Quantas horas por dia que você tá assim, ó. Substitua por um que se chama assim, ó.
Magnus Trainer, aí eu vou fazer propaganda, não sei spoiler não, depois você vê, porque não precisa pagar, tá, gente? Usa a versão gratuita. Ele ensina o desenho da movimentação das peças. Então substitui por ele, vai desenhar a peça de xadrez ali. Aí depois que você desenhar, vai pelo Matin 1, que eu sempre indico para as crianças, trabalha esses finais e vem com a gente para trabalhar o restante do jogo, né? Abertura, meio do jogo, estratégia, tática, tudo isso faz parte do jogo de xadrez e a gente quer que quanto mais pessoas estiverem jogando xadrez, pessoal, é menos Alzheimer, é mais neuroplasticidade cerebral. Depois da vida adulta, a gente já tem estudos sobre isso. Né? Tem estudos que um campo do cérebro ele aumenta depois de uma certa idade. Não vai deixar o seu cérebro diminuir, não. Vamos botar esse menino para trabalhar. Neuroplasticidade, né? Vai só. Muito legal. Olha, ainda quero fazer mais uma pergunta ainda pra gente encerrar, que o tempo já voou, mas eu quero dar alguns avisos. Quero dar alguns avisos importantes aqui antes da gente ir caminhando pro final. Dia 12 de abril agora, inclusive, próximo sábado, a gente tem o Davi aqui fazendo a condução dos jogos de xadrez. Então, ele vai estar aqui orientando para você que está aqui por São Lourenço, venha participar. É como ele falou, então a gente está engatinhando aí com uma turminha que a gente tem certeza que vai depois para os torneios, Deixa né? eu mandar um abraço pro pessoal de Caxambu, que sempre está aqui conosco. Sim. Pessoal de Jesuânia, que compete por São Lourenço. Ai, olha. Abraço, Michael, Lavínia. Venho aqui treinar coração também, aí né? com vocês. Esse sábado agora eles não estarão, porque eles estarão em Itajubá, num torneio clássico lá. Aí eles já disseram que esse sábado eles não estarão. Mas no no próximo, próximo, dia 18, vem pra gente treinar juntos, tá? Joia, maravilha. Então a gente tem aqui no dia 12, para você que quer saber, entender um pouquinho mais, é sempre das 14 às 17. Sempre aos sábados, acompanha lá pelo Instagram do Instituto, pelo Instagram do Davi também. Ele sempre coloca lá e a gente tem o cronograma que a gente vai colocando ali no Instagram para você saber os dias que tem os jogos de xadrez com o Davi. Nos demais sábados, porque o Davi tem os compromissos dele, tem os torneios, tem várias outras atividades aí. Quando acontece do sábado ele não está aqui, a gente abriu para os jogos de tabuleiro em geral. Então você pode vir, também é uma atividade gratuita, da mesma forma que acontece aí com o xadrez. Você pode vir com a família também para todas as idades e jogar não só o xadrez, mas outros jogos também. Então, o objetivo nosso realmente é fazer uma interação aí entre as pessoas, entre as famílias, passar uma tarde gostosa aqui com a gente. Então, das 14 às 17, jogar aquele xadrez bem legal, um jogo de tabuleiro. Via o cinema imersivo, porque a gente tem sessão durante os ambientes são separados, então uma coisa não atrapalha a outra, podem ficar tranquilos com relação a isso. E a gente sempre finaliza com o chá das 5. Com o piano do Boris Marques aí, maravilhoso, sempre às 17 horas, aí depois que finalizou tanto a parte do xadrez ou finalizou a parte dos jogos de tabuleiro, tá? E especificamente nesse dia 12, quando terminar ali a parte do xadrez, a gente convida vocês, porque a gente vai ter um chá das 5 especial, porque a gente vai comemorar 3 anos do Instituto Luz Vida Luz. Legal. Aê, muito gentil. Pode, não. Né? Pode. Já são 3 anos 3 aí. anos. Então a gente vai comemorar agora, no dia 12, então venham para prestigiar, a gente vai compartilhar com vocês as nossas realizações, falar aí das nossas metas, nossos objetivos daqui para frente, entre eles aí a parte dos torneios com o Davi. Então a gente está muito feliz com tudo que vem pela frente, né, Davi? A gente convida vocês. E também, no dia 19 de abril, que é sábado de Aleluia, às 20 horas, vocês, para quem já assistiu aí o podcast anterior a esse, que foi com o Juan Itamirá, já sabem que no dia 19, às 20 horas, a gente tem o show Encontro de Almas. Então, justamente com o Juan Itamirá e com o Leal Carvalho, que vem especificamente aí de Brasília, para fazer esse show aqui lindo no sábado, com músicas de elevação, só good vibes, né, que a gente fala. Então, para elevar a mente, o espírito, a alma aí, que é sempre muito bom, tá? É importante dizer que é aberto também não só ao público de São Lourenço, mas aos turistas que vão estar na cidade nesse super feriado aí de Páscoa, mais né? Tiradentes, mais São Jorge, feriado no enorme. Rio de Janeiro. É um super feriado e a gente vai estar com a cidade cheia, os hotéis lotados. E aí venham para São Lourenço. Um ótimo programa. Um ótimo pedido. É estar no Instituto no sábado com a gente aqui. Então vamos finalizar a última pergunta aí, que eu quero saber sobre essa questão de ser árbitro, Davi.
Como é essa experiência aí de ser árbitro também nos torneios? Porque aí é um outro grau, né? Como é que funciona isso pra você? Dizem que o árbitro de xadrez é o jogador frustrado, mas comigo não aconteceu isso não. Eu vi que havia necessidade para realizar o xadrez como ele deve ser realizado, de uma forma protocolar. Vocês viram, não tem como falar de xadrez. A gente fala lá de um protocolo, de uma regra que tem que seguir ali, tudo isso que vai trabalhar para a vida da gente. Então, em 2018, eu decidi fazer o curso de arbitragem. A gente fez ali em Juiz de Fora, curso pela CBX, depois eu fiz o curso pela LBX e hoje eu arbitro na LBX. Ano passado eu não arbitrei, mas esse torneio agora do dia 26 eu irei arbitrar, né? A gente entra como árbitro principal. É muito bom. Primeiro porque a gente vê as delegações, a gente encontra os amigos, encontra os colegas, né? É mais do que peças, né? E segundo porque a gente coloca os nossos conhecimentos, os conhecimentos da lei do xadrez em dia. Tem que estudar para ir fazer arbitragem. E assim, é um barato, porque a gente vê muitos jogos legais, vê partidas sensacionais, você vai rodando ali, desde crianças até os adultos, a gente fica muito empolgado. Geralmente eu fico com os naipes dos adultos ou o sub-9, né? Então a gente tem um rigor técnico. Quando eu estou arbitrando, eu não arbitro jogos da turma de São Lourenço. Existe uma regra, né? Sim. É óbvio, né? Mas mesmo que tiver aqui em São Lourenço, vocês vão ver que é um rigor muito grande. É por isso que é legal a gente treinar da forma correta, para não ter surpresa depois quando você for para um torneio, né? É dessa forma. Mas é muito legal. É um barato. Eu me realizo ali, né, nos campeonatos de xadrez. Sinto muito útil e sinto que eu estou devolvendo alguma coisa para a sociedade nessa situação. Pretendo fazer bastante torneios, muitos torneios aqui esse ano. Voltar com a prática do xadrez com tudo aqui em São Lourenço. Eu fico feliz, né, por fazer parte desse grãozinho. Eu pelo menos aqui estou super feliz de estar, e tenho certeza que você também, participando desse momento, desse movimento para fortalecer esse esporte da mente, como você falou, né? Xadrez, dama, gamão e pôquer. São os 4 esportes da mente que nós temos no Brasil, a legislação prevê. Tá? Muito, muito legal. Agradecer, Davi. É só agradecer por tudo. Obrigado, eu que agradeço imensamente pela divulgação, pela parceria, por nos ter convidado para estar aqui no projeto. A gente tinha essa ideia, né? Sim. Há alguns anos e a gente conseguiu consolidar esse ano. Maravilha. Eu que estou muito feliz. E agradecer. Você merece e nós merecemos você aqui com a gente. Não, e também pelo altruísmo, né? Nossa. De ser uma atividade realmente gratuita, oferecer isso. Esse trabalho exige de você disponibilidade de tempo, de dedicação, né? Por mais que você goste, sim, mas tem aí uma outra... Tem os seus sacrifícios também, né? Tem os seus sacrifícios pessoais para fazer esse trabalho. Então, te dar muito parabéns. Dizer que pra gente aqui no Instituto é uma honra e uma alegria contar com você aqui com a gente, tá? Muito feliz. Tem o seu Insta, né, Davi? Meu Insta, eu troquei, pessoal. Era tio Davi? Não. Então, eu vou explicar, né? Tem uma história aí, né? O pessoal não tá me achando. Época da pandemia, eu precisava de uma hashtag forte que trouxesse os meus alunos para as aulas online. Tinha toda essa questão de aula online. E naquela época a gente não tinha espaço de armazenamento no Google Drive, não tinha nada. E o OBS também estava engatinhando. Não é que estava engatinhando, mas o pessoal não curtia, não usava muito o OBS. Então eu criei na época a hashtag Tio Davi Lindão. Eu tinha 25 alunos, 23 entravam todo dia. Todo dia. Nós tivemos aula online em 2021 e 2022. Todos os dias aulas online. Ninguém esquecido do tio Davi Lindão, né? E aí, tio Davi Lindão. E brincava com isso. E aí, aos poucos, a gente... aí agora tá lá, se não me engano, é Davids _7 Pro ou Davids 7 _Pro. Depois vocês colocam aí nos comentários. Pelo Instagram do Instituto também vocês conseguem collab, achar. Porque tá lá em collab com a gente, então dá pra achar. Então, esse Facebook e o Instagram... se você me encontrar lá, você vai ver que não fala nada sobre o meu dia a dia, né? Eu sou professor de ensino fundamental, eu não posto nada do meu dia a dia, eu não posto nada sobre a família, mas é um Instagram que tem o projeto, tem a história do projeto ali,
né? Tem as realizações do projeto, mas no meu Facebook tem mais. Para quem quiser ver a história, eu abandonei o Facebook em 2019 e fico só no Instagram. Né? A gente tem lá ali as postagens, que estão começando a ser recorrentes agora. Que bom. É isso aí. Maravilha. Então aí agora a gente vai caminhando já para o final, mas a gente não pode terminar sem falar a nossa música do dia. A gente tem uma playlist no Spotify. Tem uma playlist? A gente tem uma playlist chamada Rádio Podcast Eu Mereço. Né? Legal. Então, a nosso objetivo com essa rádio é colocar só músicas que contribuam para a elevação da mente, para uma mente saudável, para positividade, né? Para positivamente, né? Então, o que eu faço aqui? Normalmente eu falo a letra da música e o pessoal depois vai escutar a música com a melodia lá na nossa rádio podcast. Então, a letra de hoje eu acho que combina muito com o que a gente falou da questão do agora. E essa música é linda. Gente, olha só, ela se chama Prometo. Os compositores são Bruno Alves da Cunha e Keila Cristina Gomes dos Santos, mais conhecida como Kel Smith. Né? E a Kel Smith fez essa letra de uma forma. Tem uma versão que é essa que vai estar lá na Rádio Podcast, que é com a Paula Fernandes dessa música. Prestem muita atenção nessa letra, gente. Olha isso daqui. Repara só como a gente se confunde e todo dia amanhece, se ilude, buscando 24 horas correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência, porque o tempo não congela, para se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que ter razão, transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo, prefiro ouvir um eu te amo verdadeiro, vale bem mais do que juntar todo o dinheiro, porque ele não compra a cura para o sofrimento. Preciso me aceitar assim, todo imperfeito, e ter coragem de ser eu mais por inteiro. Viver de bem comigo e com os meus defeitos. Prometo prestar mais atenção nas miudezas. Prometo. Linda. Muito Linda, bom. né? Música. A gente fica por aqui, gente. Davi, Gratidão imensa. Muito obrigada. Vocês que Eu estão que assistindo agradeço. a gente, continue seguindo, Por favor. compartilhando. Pra quem Essa tá vendo vale muito. pelo canal Potência. Também. Né? Lembrem-se que a gente tá lá no canal Luz da Luz, para quem quer assistir os episódios anteriores. Vão Já lá no são canal Luz da 20, Luz né? também. 20 Já estamos, acho que no episódios. 20º, já acho que é isso aí. Que legal. Acho que o Então 20º acompanhem episódio. por lá, se inscrevam no canal, coloquem sempre aí, por favor, o joinha, coloquem um comentário, porque o YouTube ajuda a chegar para mais pessoas, então Com é muito certeza. importante Ô, Viviane, isso pra gente também. Eu vou te interromper aqui, ó. Por favor. A gente tá finalizando. Nessa situação aqui, ó, as pretas, eu vou fazer a vez das pretas, tá? Sim. As pretas perderiam o jogo e eu vou cumprimentar. Um bom jogo aí, ó. Tudo certo. Finalizou, é isso aí. Gratidão imensa, Ai, gente. gratidão. Um A gente abraço. fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vinda ao Eu Mereço. Pode entrar com Viviane e Sandra. Vem se inspirar. Hoje o jogo é diferente. Não é só conversa, é foco, é mente sã. É a vez de xadrez, vamos nessa. Cada lance ensina, cada erro faz crescer. No jogo e na vida é preciso entender. Com Davi Serva no jogo da educação, movendo peças com o coração. Do lúdico ao real ele faz acontecer, porque pensar é o checkmate pra viver. Entre peões e rainhas a mente vai brilhar, desenvolvendo o foco pra se concentrar. Com tabuleiro e alma de professor, ele mostra que o xadrez também é amor. Cada lance ensina, cada erro faz crescer.
No jogo e na vida é preciso entender. Com Davi Serva no jogo da educação, movendo peças com o coração. Do lúdico ao real ele faz acontecer, porque pensar é um checkmate pra viver. Então ajeita e senta, respira. Esse episódio é pra quem ama a vida que inspira. No podcast eu mereço, a jogada é crescer. E no fim das contas, todo mundo pode vencer. Com Davi Serva no jogo da educação, movendo peças com o coração. Do lúdico ao real ele faz acontecer, porque pensar é um checkmate pra viver. Então ajeita e senta, respira. Esse episódio é pra quem ama a vida que inspira. No podcast eu mereço, a jogada é crescer. E no fim das contas, todo mundo pode vencer.